Maria tinha apenas segundos para decidir: seguir as regras e deixar o menino morrer, ou arriscar tudo e salvá-lo. Ela era só a empregada, não tinha autoridade, não tinha permissão. Mas tinha algo muito mais poderoso: coragem. O que ela fez naquele momento mudou o destino de uma família inteira para sempre. Essa história vai mexer com seu coração. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Vamos começar. Maria Aparecida dos Santos acordou às 5 da manhã, como fazia religiosamente há 15 anos. Aos 52 anos, seu corpo já não precisava mais do despertador, o relógio biológico estava perfeitamente ajustado àquela rotina. Levantou-se da cama estreita no pequeno quarto de empregada nos fundos da mansão dos Silva, vestiu seu uniforme impecável e prendeu os cabelos grisalhos em um coque bem feito. A cidade ainda dormia lá fora, e as primeiras luzes da madrugada começavam a clarear o horizonte. A rotina matinal era sempre a mesma: preparar o café forte do Dr. Roberto Silva, advogado criminalista renomado, servir o chá verde com torradas da Dona Cristina, eternamente preocupada com a forma física, e fazer as panquecas especiais para Gabriel, o menino de 8 anos que iluminava seus dias. Maria conhecia cada detalhe daquela casa de 3 andares melhor do que conhecia a própria casa onde morava com a filha antes de aceitar dormir no emprego. Os pisos de mármore italiano, os lustres de cristal, os móveis de design caríssimos, tudo aquilo era apenas o cenário de sua vida de trabalho e dedicação. Gabriel era diferente dos pais. Enquanto o Dr. Roberto vivia mergulhado em processos judiciais e a Dona Cristina dividia seu tempo entre academia, salão e almoços beneficentes, o menino tinha Maria como sua principal companhia. Era ela quem o ajudava nas lições, ouvia suas histórias da escola, enxugava suas lágrimas e compartilhava suas risadas. "Você é minha segunda mãe, Maria", ele costumava dizer, e aquelas palavras sempre faziam seu coração apertar de emoção. Naquela manhã de sábado, porém, algo estava diferente. Enquanto preparava a massa das panquecas, Maria sentiu uma inquietação estranha, um pressentimento que não conseguia explicar. Sua avó, benzedeira respeitada no interior da Bahia, sempre dizia que as mulheres da família tinham o dom da intuição, conseguiam pressentir quando algo ruim estava para acontecer. Maria nunca tinha dado muito crédito a isso, mas naquela manhã, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Terminou de preparar o café da manhã e subiu para acordar a família. Ao chegar no quarto do casal, encontrou apenas um bilhete sobre a cama ainda feita. "Maria, surgiu uma emergência no escritório. Voltaremos à tarde. Cuide do Gabriel. Roberto." Não era incomum que os Silva saíssem assim, deixando o filho aos seus cuidados. 15 anos de serviços prestados falavam por si. Guardou o bilhete no bolso e caminhou até o quarto de Gabriel, decorado com temas de super-heróis. "Gabriel, meu anjinho, hora de acordar. As panquecas estão prontas." Sua voz tinha aquela doçura maternal que reservava apenas para o menino. Não houve resposta. Estranhou e abriu a porta. Gabriel estava encolhido na cama, a respiração pesada e irregular. Maria sentiu o coração disparar. Correu até ele e tocou sua testa, estava ardendo em febre. "Gabriel! Acorda, meu filho!" O menino abriu os olhos lentamente, mas seu olhar estava vidrado, distante. Tentou sentar-se e vomitou. Maria soube naquele instante que algo estava muito, muito errado. O pânico que tomou conta de Maria foi diferente de qualquer coisa que já havia sentido. Ela tinha passado por muitas dificuldades na vida: a seca no sertão baiano, a morte do marido, a luta para criar a filha sozinha. Mas ver Gabriel naquele estado ativou nela um instinto maternal tão visceral que seus próprios medos ficaram em segundo plano. Pegou o telefone e tentou ligar para o Dr. Roberto. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou mais 2 vezes. Mesmo resultado. Ligou para a Dona Cristina, também caixa postal. Voltou para perto de Gabriel. A febre estava ainda pior. O menino murmurava coisas incompreensíveis.
Maria limpou-o gentilmente e trocou seu pijama, suas mãos trabalhando no automático enquanto sua mente corria. Aquilo não era uma simples gripe. Precisava de ajuda médica urgente, e não podia esperar pelos patrões. Sem pensar duas vezes, discou 192. SAMU, qual é a emergência? A voz profissional da atendente trouxe um pouco de alívio. Maria descreveu os sintomas com voz trêmula: febre altíssima, vômito, confusão mental, rigidez no pescoço. Vamos enviar uma ambulância imediatamente. Não deixe o paciente sozinho, instruiu o atendente. Maria sentou-se na cama ao lado de Gabriel, segurando sua mão pequena e quente, rezando baixinho todas as orações que sua avó lhe havia ensinado. Enquanto esperava, tentou novamente contato com os patrões, deixando mensagens desesperadas. Doutor Roberto, Dona Cristina, Gabriel está muito doente. Chamei a ambulância. Vou com ele pro hospital. Me liguem. Sua voz tremia, mas ela se forçou a manter a calma. Gabriel precisava dela forte. Os 20 minutos até a ambulância chegar foram uma eternidade. Gabriel piorava a cada instante. Quando finalmente ouviu a sirene, Maria pegou o menino nos braços e desceu correndo as escadas. Os paramédicos foram rápidos e eficientes. Mediram a temperatura, 40,2 graus. Verificaram os sinais vitais. Precisamos levá-lo imediatamente. A senhora é a mãe? Perguntou a paramédica. Não, sou a empregada. Os pais estão sem contato. Maria sentiu as lágrimas querendo sair. Então precisa vir conosco. Ele não pode ir sozinho. Maria subiu na ambulância sem hesitar. Enquanto o veículo cortava o trânsito com sirene ligada, ela segurou a mão de Gabriel. É meningite, disse a paramédica para os colegas, e aquela palavra ecoou na cabeça de Maria como uma sentença. Ela sabia que meningite era grave, muito grave. No hospital, uma equipe já esperava. Tiraram Gabriel da maca em alta velocidade, correndo pelos corredores. Maria tentou seguir, mas uma enfermeira a barrou. Mãe, precisa esperar aqui. Antes que pudesse explicar que não era mãe, a porta da emergência se fechou, deixando-a do lado de fora, impotente. A sala de espera do pronto-socorro era um lugar deprimente. Paredes verde claras desbotadas, cadeiras de plástico desconfortáveis, cheiro de desinfetante. Maria sentou-se com os olhos fixos na porta por onde Gabriel havia desaparecido. Ao redor, outras pessoas esperavam com suas próprias angústias, uma mulher com uma criança que chorava, um homem idoso com a mão enfaixada, um casal de jovens abraçados. Cada um com sua dor, cada um com sua história. Olhou para o relógio na parede, 8h37. Tentou novamente ligar para os patrões. Nada. Deixou mais mensagens. Mandou mensagens de texto. Nada. Onde diabos eles estavam? Que emergência no escritório era tão importante a ponto de ficarem incomunicáveis? A frustração se misturava com o medo. Gabriel estava ali dentro, lutando pela vida, e ela era apenas a empregada. Não tinha autoridade legal sobre ele. Não podia tomar decisões. Ou podia? 40 minutos depois, um médico saiu da sala de emergência. Era um homem de uns 40 anos, cabelos grisalhos, olhar sério. Familiares de Gabriel Silva. Maria levantou-se tão rápido que ficou tonta. Sou eu, doutor. Como ele está? O médico olhou para ela, avaliando. A senhora é a mãe. Maria engoliu seco. Não, senhor. Sou a empregada da família. Os pais estão sem contato. Eu trouxe o menino. O médico suspirou pesadamente. Olha, é uma situação complicada. Confirmamos meningite bacteriana. É grave. Muito grave. Precisamos iniciar tratamento antibiótico agressivo imediatamente, mas também precisamos fazer uma punção lombar e possivelmente outros procedimentos invasivos. Para isso, precisamos de autorização dos responsáveis legais. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas, doutor, os pais não estão atendendo. Eu tentei de tudo.
Entendo, mas minhas mãos estão atadas. Sem autorização, só posso fazer o básico: controlar a febre, hidratar. Mas o tratamento específico. Ele deixou a frase no ar. Maria sentiu uma raiva crescer dentro dela. Doutor, o senhor está me dizendo que vai deixar aquele menino sofrer, possivelmente morrer, por causa de burocracia. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Pessoas na sala de espera olharam. Não é burocracia, senhora. É a lei. Maria respirou fundo. Pensou em Gabriel, no sorriso dele, nas vezes que ele corria para seus braços quando voltava da escola, em como ele a chamava de segunda mãe. Pensou na vida inteira que ele tinha pela frente, nos sonhos que ainda não havia realizado. E então, tomou a decisão mais difícil e corajosa de sua vida. Doutor, disse ela, olhando firmemente nos olhos do médico, eu autorizo. Faça o que for preciso para salvar esse menino. Eu assino o que for necessário. A responsabilidade é minha. O médico hesitou. A senhora entende que eu entendo, cortou Maria. Eu entendo que se esperarmos mais, ele pode morrer. Eu entendo que cada minuto conta. E eu entendo que vou arcar com as consequências, sejam quais forem. Mas não vou ficar aqui parada vendo aquele menino definhar por causa de papel. Sua voz estava firme agora, carregada de determinação. O médico a olhou por um longo momento, depois assentiu. Venha comigo. Preciso que assine alguns documentos. Mãos tremendo, Maria assinou formulário após formulário. Autorização para punção lombar. Autorização para tratamento antibiótico agressivo. Autorização para internação em UTI. Cada assinatura parecia pesar toneladas. Ela sabia que estava ultrapassando seus limites, que tecnicamente não tinha direito de tomar aquelas decisões. Mas também sabia, no fundo de seu coração, que era o certo a fazer. Gabriel precisava dela, e ela não ia falhar com ele. 3 horas depois, às 11h45, o telefone de Maria finalmente tocou. Era o Dr. Roberto. Maria, recebi suas mensagens. O que aconteceu? Sua voz soava irritada, não preocupada. Maria sentiu a raiva ferver. Doutor Roberto, Gabriel está internado na UTI do Hospital São Lucas. Meningite bacteriana. Está lutando pela vida. Houve um silêncio do outro lado. Depois, como assim UTI? O que você fez, Maria? Eu salvei seu filho, doutor, respondeu ela, a voz tensa. Liguei para o senhor dezenas de vezes. Deixei mensagens. Ninguém respondeu. Gabriel estava morrendo. Chamei a ambulância e autorizei os tratamentos. O que o senhor esperava que eu fizesse? Que deixasse ele morrer esperando. Outro silêncio. Nós estamos indo aí. Não se mexa daí. E desligou. Maria sabia que a tempestade estava apenas começando. Sentou-se novamente na sala de espera, agora completamente vazia. 40 minutos depois, o Dr. Roberto e Dona Cristina chegaram como um furacão. Cristina estava aos prantos, o rosto perfeitamente maquiado borrado pelas lágrimas. Roberto tinha o rosto vermelho de raiva. Onde está meu filho? Onde está Gabriel? Cristina gritou para a recepcionista. Uma enfermeira os levou para a UTI. Maria ficou para trás, mas podia ouvir a comoção. Minutos depois, os Silva voltaram, e com eles veio o médico-chefe, um homem mais velho de jaleco branco impecável. Roberto apontou para Maria. Essa mulher, nossa empregada, tomou decisões médicas sobre meu filho sem nossa autorização. Vou processá-la. Vou processar este hospital. O médico ergueu a mão, pedindo calma. Senhor Silva, entendo sua raiva. Mas precisa entender uma coisa muito importante. Sua voz era firme, autoritária. Se essa mulher não tivesse agido quando agiu, se ela tivesse esperado pelas 3 horas que vocês demoraram para responder, seu filho estaria morto agora. Meningite bacteriana não espera. Cada minuto é crucial. A infecção estava avançando rapidamente.
Mais meia hora de atraso e teríamos uma tragédia irreversível. Cristina desabou em uma cadeira, chorando ainda mais alto. Roberto ficou pálido. Você está dizendo que ela... Sua voz falhou. Estou dizendo que essa mulher salvou a vida do seu filho, respondeu o médico, olhando agora para Maria com respeito. Ela tomou uma decisão difícil, corajosa e completamente correta. Gabriel está vivo por causa dela. Está estável agora, respondendo bem ao tratamento, mas foi por muito pouco. Roberto olhou para Maria, e pela primeira vez em 15 anos, ela viu lágrimas nos olhos de seu patrão. Maria, eu. Ele não conseguiu completar a frase. Apenas se sentou ao lado da esposa, o rosto nas mãos. Maria, esgotada física e emocionalmente, apenas sussurrou: eu não podia deixá-lo morrer, doutor Roberto. Não podia. E ali, naquele corredor de hospital, algo mudou entre eles. Algo profundo e irreversível. Os 3 dias seguintes foram um borrão de vigília, medo e esperança. Gabriel permaneceu na UTI, entubado, conectado a uma infinidade de máquinas que apitavam e piscavam incessantemente. Os Silva se revezavam ao lado da cama do filho, mas Maria estava sempre lá. Ela dormia em uma cadeira desconfortável na sala de espera, recusando-se a ir para casa. Dona Cristina tentou convencê-la. Maria, você precisa descansar. Vá para casa. Mas Maria balançava a cabeça. Não posso deixar ele sozinho. E se ele acordar e me procurar? Durante aquelas longas horas, algo começou a mudar na dinâmica entre Maria e os Silva. Cristina, que antes mal dirigia a palavra empregada além de ordens de serviço, começou a sentar-se ao lado dela nas madrugadas silenciosas. Maria, disse ela uma noite, a voz rouca de tanto chorar, eu nem sei quando foi a última vez que dormi na mesma casa que meu filho. Sempre tem uma reunião, um evento, uma coisa mais importante. E você? Você estava lá quando ele precisou. Você sempre esteve. As palavras caíram como bombas no silêncio da sala de espera. Maria não soube o que responder. Cristina continuou, como se as comportas de uma represa tivessem se rompido. Você conhece meu filho melhor do que eu. Sabe qual é o lanche favorito dele, sabe que ele tem medo de trovão, sabe que ele gosta de ouvir histórias antes de dormir. Eu não sei dessas coisas. Eu deveria saber, mas não sei. Lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora, sem se importar com a maquiagem arruinada. Maria, desconfortável com a intimidade súbita, apenas tocou levemente a mão de Cristina. A senhora é a mãe dele, Dona Cristina. Ele te ama muito. Sempre fala da senhora. Não era totalmente verdade, mas parecia a coisa certa a dizer. Cristina apertou a mão dela de volta. Obrigada, Maria. Obrigada por cuidar dele quando eu não estava lá. Obrigada por salvá-lo. Roberto também mudou. O advogado duro e pragmático parecia ter encolhido. Ele começou a fazer perguntas a Maria sobre Gabriel, querendo conhecer o filho que tinha negligenciado. Ele gosta de futebol? De que time ele torce? Maria respondeu pacientemente, ele gosta mais de desenhar, doutor Roberto. Sonha em ser arquiteto. Passa horas desenhando casas e prédios. Roberto ficou calado, processando. 15 anos de vida do filho resumidos em conversas com a empregada. No terceiro dia, Gabriel começou a despertar. Os médicos reduziram a sedação gradualmente. Maria estava ao lado da cama quando ele abriu os olhos pela primeira vez, confuso e assustado com todos os tubos e máquinas. Maria! A voz dele saiu fraca, rouca. Estou aqui, meu anjo. Estou aqui. Ela segurou sua mão, lágrimas de alívio escorrendo. Gabriel tentou sorrir. Você me salvou. Maria assentiu, não confiando em sua voz. Eu sabia que você salvaria. Você sempre me salva. Cristina e Roberto, que tinham ido buscar café, voltaram correndo quando a enfermeira os avisou que Gabriel estava acordando. Ao ver os pais, Gabriel sorriu mais abertamente. Mãe, pai.
Cristina abraçou o filho com todo cuidado por causa dos tubos, soluçando. Roberto beijou a testa dele repetidamente. Foi um momento de pura emoção familiar, e Maria discretamente se afastou para dar espaço. Mas Gabriel procurou por ela. Não, Maria. Fica. E estendeu a mão livre para ela. Maria olhou para os Silva, pedindo permissão silenciosa. Roberto assentiu, e pela primeira vez em 15 anos, Maria se sentiu parte daquela família. Gabriel passou mais uma semana no hospital, saindo da UTI para um quarto regular, sua recuperação considerada milagrosa pelos médicos. Vocês chegaram na hora exata, disse o médico-chefe ao Silva. Mais um pouco e o quadro seria irreversível. Podem agradecer a Maria. Ela foi heroína. Roberto e Cristina agradeciam, repetidamente, mas Maria sempre desviava. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria, dizia, desconfortável com a atenção. Mas não era verdade, e todos sabiam disso. Qualquer pessoa não teria tomado aquela decisão. Qualquer pessoa teria esperado, teria se intimidado com a burocracia e com as possíveis consequências legais. Maria tinha arriscado tudo, seu emprego, sua segurança financeira, possivelmente até sua liberdade, para salvar Gabriel. E essa consciência pesava sobre a família Silva como uma dívida impagável. Durante a recuperação de Gabriel, os Silva praticamente moraram no hospital. Roberto cancelou audiências e reuniões importantes. Cristina abandonou todos os compromissos sociais. Pela primeira vez em anos, eles estavam totalmente presentes para o filho. E observavam, com mistura de gratidão e vergonha, a relação especial entre Gabriel e Maria. O menino pedia que ela lesse para ele, que ajudasse com os exercícios de fisioterapia, que apenas sentasse ao lado da cama dele. E Maria estava sempre lá, incansável, dedicada. Uma tarde, enquanto Gabriel dormia e Maria organizava as flores que lotavam o quarto, Cristina abordou a Maria: Roberto e eu queremos conversar com você. Quando Gabriel receber a alta e voltarmos para casa, precisamos ter uma conversa séria. O tom era solene, e Maria sentiu o estômago apertar. Era isso. Iam dispensá-la. Fazia sentido, ela tinha ultrapassado limites, tomado decisões que não eram suas para tomar. Por mais que tivesse salvado Gabriel, tinha desrespeitado a autoridade dos patrões. Sim, dona Cristina. Entendo, respondeu Maria, mantendo a voz firme mesmo com o coração apertado. Cristina percebeu o mal-entendido. Não, Maria. Não é o que você está pensando. Bem, é melhor conversarmos em casa, com calma. Mas não se preocupe. Você não vai a lugar nenhum. Ao contrário. Maria não entendeu o que aquilo significava, mas não teve coragem de perguntar. Gabriel recebeu alta uma semana depois. A casa dos Silva, normalmente silenciosa e formal, ganhou vida com a volta do menino. Balões, faixas de bem-vindo, toda a vizinhança passava para visitá-lo. Gabriel, ainda um pouco fraco mas animado, recebia todos com sorrisos. Maria voltou à sua rotina, preparando comidas especiais para ajudar na recuperação dele, certificando-se de que tomava os medicamentos nos horários certos, vigiando qualquer sinal de febre ou mal-estar. 3 dias após a volta para casa, Roberto chamou Maria para uma conversa em seu escritório. Ela entrou nervosa, limpando as mãos suadas no avental. Cristina já estava lá, sentada em uma das poltronas de couro. Sente-se, Maria, disse Roberto, apontando para outra poltrona. Maria sentou-se na ponta, desconfortável. Roberto foi direto ao ponto. Maria, você salvou nosso filho. Não há palavras ou ações que possam retribuir isso adequadamente. Mas queremos tentar. Ele pegou um envelope em sua mesa e entregou a Maria. Ela abriu com mãos trêmulas. Dentro havia vários documentos. O primeiro era uma escritura de imóvel. É uma casa, explicou Cristina. Não é muito grande, mas tem 3 quartos, 2 banheiros, quintal. É sua. Sem dívidas, sem condições. Está no seu nome.
Maria olhou incrédula do documento para o casal e de volta para o documento. Mas, eu não posso aceitar isso. Pode vai, disse Roberto, firme mas gentil. E tem mais. Conversamos sobre sua situação. Você sempre quis estudar enfermagem, não é? Sua filha mencionou isso uma vez. Vamos pagar sua faculdade. Integral. E você continuará trabalhando aqui, mas com uma carga horária reduzida para poder estudar. Com um salário justo, digno de alguém que é parte desta família. Maria não conseguiu segurar as lágrimas. 15 anos de serviço, e era a primeira vez que se sentia verdadeiramente valorizada, verdadeiramente vista. O primeiro semestre na faculdade de enfermagem foi um desafio imenso para Maria. Aos 52 anos, ela estava cercada de jovens de 18, 20 anos. Às vezes se sentia deslocada, velha demais, lenta demais. Mas tinha uma determinação que os jovens não tinham, uma experiência de vida que transformava cada aula teórica em algo palpável, real. Quando estudavam sobre emergências pediátricas, ela revivia cada segundo daquele dia terrível com Gabriel. Quando aprendiam sobre sinais vitais, lembrava-se da febre de 40,2 graus que quase tirou a vida do menino. Os professores notaram Maria rapidamente. Não apenas por sua idade diferenciada, mas pela intensidade com que absorvia cada conhecimento, pela forma como fazia perguntas pertinentes, pela dedicação nos trabalhos práticos. Você tem vocação para isso, disse a professora de fundamentos de enfermagem após observá-la cuidando de um paciente simulado. Já vi muitos alunos passarem por aqui, mas poucos têm esse dom natural de cuidar. Maria sorriu, emocionada. Era estranho receber elogios, reconhecimento. Durante 15 anos, seu trabalho tinha sido invisível, dado como garantido. A rotina de Maria agora era dividida, 3 manhãs por semana na faculdade, às tardes e noites na casa dos Silva. Mas a dinâmica havia mudado completamente. Ela não era mais tratada como empregada, mas como membro da família. Comia à mesa com eles, participava das conversas, opinava sobre decisões da casa. Gabriel insistia que ela o ajudasse com as lições, mesmo quando Cristina ou Roberto ofereciam. É que a Maria explica melhor, dizia ele sem malícia, e os pais aceitavam sem ressentimento. Cristina, particularmente, tinha mudado de forma impressionante. A mulher que antes vivia obcecada com aparências e status social agora passava horas conversando com Maria na cozinha, aprendendo a cozinhar, perguntando sobre a vida dela, sobre suas dificuldades, seus sonhos. Maria, disse ela certa tarde enquanto descascavam batatas juntas, eu passei a vida inteira preocupada com o que as pessoas pensavam de mim. Minhas roupas, meu corpo, minha casa, meu status. E quase perdi meu filho por causa disso. Você me ensinou o que realmente importa. Roberto também mudou, talvez de forma mais sutil, mas igualmente profunda. O advogado workaholic começou a chegar mais cedo em casa, jantava com a família, brincava com Gabriel. E começou a questionar sua própria prática profissional. Uma noite, durante o jantar, ele compartilhou, hoje recusei um caso. Um empresário que demitiu uma funcionária grávida e queria que eu defendesse ele. Antes, eu teria aceitado sem pensar. Era dinheiro, era prestígio. Mas fiquei pensando em você, Maria, em quantas Marias existem por aí sendo exploradas, desvalorizadas. Não posso mais fazer parte disso. A mudança na família Silva não passou despercebida. Amigos e conhecidos comentavam, alguns com admiração, outros com desdém mal disfarçado. Ouvi dizer que vocês fizeram a empregada de parte da família, comentou uma amiga de Cristina durante um almoço. Isso não é um pouco exagerado? Cristina olhou para a amiga e respondeu com uma clareza que surpreendeu até a si mesma. Exagerado é passar anos ignorando que a pessoa que ama e cuida do seu filho todos os dias é invisível para você. Exagerado é valorizar mais uma bolsa de grife do que a dignidade de quem trabalha na sua casa. Maria salvou meu filho e me ensinou a ser uma mãe melhor. Se isso é exagerado, então estou feliz em exagerar. A vida de Maria também estava mudando em outras formas. Ela tinha se mudado para a casa que os Silva lhe deram, uma construção simples mas aconchegante em um bairro de classe média.
pela primeira vez na vida, tinha um espaço que era verdadeiramente seu. Sua filha, Amanda, que trabalhava como diarista, agora estava cursando administração, também com a ajuda dos Silva. Mãe, você mudou nossa história, dizia Amanda, abraçando-a, quebrou o ciclo. E Maria, que sempre tinha sido forte por necessidade, permitia-se agora ser vulnerável, chorar de alegria, sentir a emoção de ver os sonhos se realizando. Gabriel, em sua recuperação total, tornou-se ainda mais próximo de Maria. Ele a acompanhava quando ela estudava, fazendo seus próprios deveres de casa ao lado dela. Quando ela tinha dificuldades com alguma matéria, a tecnologia era particularmente desafiadora, ele a ajudava com a paciência de um professor experiente. Agora sou eu que te ensino, Maria, dizia rindo. E ela ria junto, maravilhada com aquele menino que tinha sido devolvido a ela, a eles, pela graça divina e pela rapidez de sua decisão naquele dia terrível. No final do primeiro ano, Maria foi aprovada em todas as disciplinas com notas excelentes. Na pequena cerimônia de encerramento do ano letivo, os Silva estavam lá, Roberto, Cristina e Gabriel, aplaudindo de pé quando chamaram seu nome. Vários colegas de Maria olharam surpresos para aquela família elegante vibrando por ela. Depois, uma colega perguntou, Maria, são seus patrões? Maria sorriu e respondeu, são minha família. E não estava mentindo. Eles tinham se tornado exatamente isso. A transformação na casa dos Silva começou a criar ondas que se espalhavam muito além de suas paredes. Roberto, motivado pela nova consciência social que havia despertado nele, começou a aceitar casos pro bono para trabalhadores domésticos que sofriam abusos trabalhistas. Usou sua reputação e influência para pressionar por mudanças na legislação, dando voz a uma classe de trabalhadores historicamente silenciada e explorada. Em seu escritório de advocacia, implementou políticas progressistas, salários justos para todos os funcionários, incluindo o pessoal de limpeza e segurança, plano de saúde integral, auxílio educação. Cristina, por sua vez, transformou seu círculo social em uma plataforma de conscientização. Nos almoços beneficentes que antes eram apenas eventos sociais vazios, ela começou a falar sobre direitos dos trabalhadores domésticos, sobre a importância de enxergar a humanidade em cada pessoa que trabalha em nossas casas. Inicialmente, foi recebida com olhares estranhos e comentários sarcásticos. Algumas amigas a abandonaram, dizendo que ela tinha ficado comunista. Mas outras, principalmente aquelas que tinham filhos e entendiam o amor que uma cuidadora pode ter por uma criança, começaram a refletir sobre suas próprias práticas. Um dia, uma dessas mulheres, chamada Helena, procurou Cristina em lágrimas. Você estava certa, disse ela. Minha empregada trabalha para mim há 12 anos. 12 anos! E eu nem sei o nome dos filhos dela. Não sei quando é o aniversário dela. Não sei nada sobre sua vida. Ela é invisível para mim, exceto quando preciso que algo seja feito. Cristina abraçou a amiga e compartilhou a história de Maria, de Gabriel, de como quase perderam tudo por causa dessa cegueira. Helena saiu daquele encontro determinada a mudar. Logo, um grupo de mulheres começou a se reunir na casa de Cristina. Chamavam-se, meio em tom de brincadeira, meio sério, de grupo de consciência doméstica. Discutiam como melhorar as condições de trabalho de suas empregadas, como estabelecer relações mais humanas e justas, como valorizar adequadamente o trabalho que sustentava suas casas e famílias. Algumas começaram a pagar pelas faculdades de suas empregadas. Outras regularizaram situações trabalhistas que vinham sendo negligenciadas há anos. Pequenas mudanças que, somadas, criavam uma transformação significativa. Maria, sem querer ou buscar, tornou-se uma espécie de símbolo nessa comunidade. Seu nome era mencionado em conversas, sua história contada e recontada. Algumas empregadas começaram a procurá-la, pedindo conselhos, querendo saber como ela tinha conseguido mudar os patrões. Maria sempre ficava desconfortável com essa tensão. Eu não mudei ninguém, dizia. Apenas fiz o que tinha que ser feito. Eles mudaram a si mesmos. Mas ela começou a perceber o poder de sua história, como ela podia inspirar outras pessoas a exigir dignidade, a valorizar seu próprio trabalho. Gabriel, observando tudo isso, estava aprendendo lições que nenhuma escola particular cara poderia ensinar.
Ele via a diferença entre a vida que tinha antes, onde pessoas eram categorizadas por suas funções e status, e a vida que tinham agora, onde cada pessoa era valorizada por sua humanidade. Em sua escola, começou a questionar atitudes preconceituosas de colegas, defendendo os funcionários quando alguém os tratava mal. Seus professores notaram a mudança e o recomendaram para o conselho estudantil, onde ele propôs iniciativas de responsabilidade social. Mas nem tudo eram flores. A família Silva também enfrentou resistência e críticas. O sócio de Roberto no escritório de advocacia disse que ele estava prejudicando o negócio com suas escolhas pro bono e suas políticas trabalhistas progressistas. Você virou ativista agora? Esqueceu que somos um negócio. Roberto respondeu com calma mas firmeza, não esqueci. Mas também não vou esquecer que quase perdi meu filho porque estava ocupado demais construindo esse negócio. As prioridades mudaram. Se você não concorda, podemos dissolver a sociedade. O sócio recuou, resmungando, mas Roberto sabia que aquela parceria tinha prazo de validade. Cristina perdeu várias amigas do círculo social de elite. Foi desinvitada de eventos, excluída de grupos. Algumas pessoas diziam abertamente que ela tinha traído sua classe. Mas Cristina descobriu que não sentia falta daquelas amizades superficiais. Pelo contrário, sentia-se mais leve, mais autêntica. As novas amizades que formou, baseadas em valores reais e não em status, eram infinitamente mais satisfatórias. Demorei 50 anos para descobrir quem eu realmente sou, disse ela a Maria um dia. E foi preciso quase perder meu filho para acordar. Maria, em meio a tudo isso, continuava sua jornada na faculdade. Estava no segundo ano agora, enfrentando matérias mais complexas, estágios em hospitais. E cada dia confirmava sua vocação. Quando cuidava de pacientes, especialmente crianças, via Gabriel em cada um deles. Entendia o desespero dos pais, a importância de cada decisão médica, o valor de cada minuto. Seus professores e supervisores de estágio elogiavam constantemente sua empatia, sua dedicação, sua capacidade natural de acalmar pacientes ansiosos. Um dia, durante um estágio no pronto-socorro, ironicamente, o mesmo hospital onde Gabriel tinha sido tratado, Maria se deparou com uma situação familiar. Uma babá tinha trazido uma criança com febre alta, os pais estavam incomunicáveis, e os médicos hesitavam em começar o tratamento sem autorização. Maria, ainda estudante mas com a voz da experiência, interveio. Doutor, com todo respeito, essa criança não pode esperar. Eu já vivi essa situação. Cada minuto conta. Compartilhou sua história brevemente, e sua paixão e convicção convenceram o médico a agir. A criança sobreviveu, e a babá abraçou Maria chorando, agradecendo infinitamente. Aquela experiência confirmou para Maria que estava no caminho certo. Não estava apenas realizando um sonho pessoal de estudar, de ter uma profissão reconhecida. Estava usando sua história, sua experiência, sua dor transformada em sabedoria, para ajudar outros. E percebeu que talvez esse fosse o verdadeiro propósito de tudo o que tinha passado, não apenas salvar Gabriel, mas usar essa experiência para salvar outros, para inspirar mudanças, para mostrar que coragem e amor podem, de fato, mudar destinos. 3 anos se passaram desde aquele dia terrível que mudou tudo. Maria estava agora no último ano da faculdade de enfermagem, prestes a se formar. Aos 55 anos, tinha se tornado uma das alunas mais respeitadas e queridas de sua turma. Suas notas eram excelentes, mas mais do que isso, sua capacidade de conectar-se com pacientes, de entender suas necessidades não apenas físicas mas emocionais, era incomparável. Os professores diziam que ela tinha um dom raro, mas Maria sabia que não era dom, era experiência de vida, era empatia construída através de anos de cuidado, de atenção aos detalhes, de ver além das superfícies. Gabriel estava agora com 11 anos, um pré-adolescente inteligente e sensível que carregava consigo a experiência de ter quase morrido. Longe de torná-lo medroso, aquela experiência tinha lhe dado uma maturidade e uma consciência social raras em alguém de sua idade. Na escola, era conhecido não apenas como um excelente aluno, mas como alguém que defendia os mais fracos, que questionava injustiças, que tratava todos, dos colegas aos funcionários da escola, com igual respeito e dignidade. Aprendi com a melhor, dizia ele sempre que alguém elogiava seu caráter,
referindo-se a Maria. A decisão de Gabriel sobre seu futuro surpreendeu a todos, mas ao mesmo tempo fez todo sentido. Quero ser médico, anunciou durante um jantar em família. Quero salvar vidas como o doutor que me salvou. Como a Maria me salvou. Roberto e Cristina se entreolharam, emocionados. Seu filho, que poderia ter escolhido qualquer caminho, administração, direito, negócios, escolhia a medicina motivado por compaixão, por querer ajudar. Maria, sentada à mesa com eles, não conseguiu segurar as lágrimas. Você vai ser um médico maravilhoso, meu anjo, disse, sua voz embargada. A formatura de Maria foi marcada para dezembro. Os meses que antecederam foram de preparação intensa, estudos para as provas finais, conclusão do trabalho de conclusão de curso. Maria escolheu escrever sobre a importância da tomada de decisão rápida em emergências pediátricas, baseando-se, obviamente, em sua própria experiência com Gabriel. O trabalho foi tão bem recebido que sua orientadora sugeriu que ela o apresentasse em um congresso de enfermagem. Maria ficou apavorada com a ideia, falar em público, para profissionais experientes, mas com o incentivo dos Silva e de seus colegas, aceitou. O dia da apresentação no congresso foi aterrorizante. Maria estava nos bastidores, tremendo, revisando mentalmente sua fala. Cristina estava lá para dar apoio, segurando sua mão. Você consegue, Maria. Você já fez coisas muito mais assustadoras que falar em público. Você salvou uma vida tomando uma decisão que poderia ter destruído a sua. Isso aqui é moleza. Maria riu nervosamente e respirou fundo. Quando seu nome foi chamado, subiu ao palco com pernas bambas. Mas assim que começou a falar, algo mudou. Não estava mais lendo de slides ou recitando textos memorizados. Estava contando uma história, a história mais importante de sua vida. Falou sobre aquela manhã terrível, sobre o medo paralisante, sobre a decisão impossível que teve que tomar. Falou sobre como cada segundo contava, sobre como a burocracia poderia ter custado uma vida. Falou com paixão, com emoção genuína, e a audiência ficou completamente envolvida. Quando terminou, houve um silêncio de alguns segundos, aquele silêncio que precede algo grande, e então a sala inteira se levantou em aplausos. Após a apresentação, vários profissionais de saúde se aproximaram de Maria. Alguns compartilharam histórias similares, momentos em que tiveram que tomar decisões difíceis que iam contra protocolos mas salvavam vidas. Outros agradeceram por ela ter trazido à luz uma discussão importante sobre a autonomia de cuidadores em situações de emergência. Um diretor de hospital ofereceu-lhe uma vaga de emprego assim que se formasse. Maria saiu daquele congresso não apenas com um senso de realização, mas com a certeza de que sua história tinha poder, que podia inspirar mudanças em políticas e protocolos de saúde. Enquanto isso, Roberto tinha dado um passo ainda mais radical em sua carreira. Dissolveu a sociedade com seu sócio e abriu um escritório focado exclusivamente em direito trabalhista, defendendo empregados contra abusos. Ganhou menos dinheiro, muito menos, mas voltava para casa todos os dias com a consciência tranquila e o coração leve. Finalmente sinto que meu trabalho importa de verdade, disse a Cristina uma noite. Não estou apenas enriquecendo mais. Estou fazendo diferença na vida de pessoas reais. Cristina beijou seu marido, orgulhosa do homem que ele tinha se tornado. Cristina, por sua vez, tinha transformado seu grupo de consciência doméstica em uma ONG registrada que oferecia consultoria para famílias sobre como estabelecer relações justas e dignas com trabalhadores domésticos. A ONG também oferecia cursos profissionalizantes gratuitos para empregadas domésticas que queriam se qualificar em outras áreas. Maria era frequentemente convidada para dar palestras, compartilhando sua história e inspirando outras mulheres a sonharem maior, a exigirem respeito, a acreditarem que mudança era possível. Amanda, a filha de Maria, estava no último ano de administração. Ela conseguirá um estágio em uma empresa de recursos humanos e estava impressionando seus supervisores com ideias inovadoras sobre políticas de diversidade e inclusão. Cresci vendo minha mãe ser invisível para as pessoas, dizia ela em reuniões. Quero trabalhar para que nenhum trabalhador seja invisível. Todos merecem ser vistos, valorizados, respeitados. Seus supervisores, inicialmente céticos,
começaram a implementar suas sugestões e viam resultados positivos, funcionários mais engajados, menor rotatividade, melhor ambiente de trabalho. A casa que os Silva tinham dado a Maria tornou-se um ponto de encontro não apenas para a família imediata, mas para uma comunidade mais ampla. Aos domingos, Maria fazia almoços onde reunia sua filha, os Silva, colegas da faculdade, outras empregadas domésticas do bairro e seus patrões que estavam tentando construir relações mais justas. Era uma mistura improvável de classes sociais, idades, histórias de vida, mas ali, na casa de Maria, todos eram iguais. Compartilhavam comida, histórias, risadas e, às vezes, lágrimas. Gabriel adorava esses domingos. Ele circulava entre os convidados, ouvindo histórias, fazendo perguntas, aprendendo. Tinha um caderno onde anotava histórias de vida, como ele chamava. Histórias de superação, de dificuldades, de sonhos. Um dia vou escrever um livro, dizia ele. Um livro sobre pessoas reais, não sobre super-heróis de fantasia. Porque pessoas reais são os verdadeiros heróis. Maria sempre se emocionava quando ouvia isso. O menino que ela tinha salvado estava se tornando uma pessoa extraordinária, sensível e consciente. Um dia, uma jornalista de um grande jornal de São Paulo apareceu na porta de Maria. Tinha ouvido falar da história através do Congresso de Enfermagem e queria fazer uma matéria. Maria inicialmente recusou, desconfortável com a exposição. Mas Cristina a convenceu. Maria, sua história pode inspirar milhares de pessoas.